Fornecimento de medicamentos pelo poder público. O STF concluiu o julgamento do tema 1234 e nesse vídeo nós vamos entender essa nova tese de repercussão geral. Antes da gente tratar do tema 1234, você tem que se lembrar que antes disso já tivemos alguns outros temas muito importantes quando se trata de saúde pública. A gente tem o tema 793 do STF, que fala sobre a responsabilidade solidária. Temos o tema 500 do STF, que trata sobre os requisitos para a judicialização de medicamentos sem registro na Anvisa, o tema 686 do STJ, que vai falar sobre chamamento ao processo, o tema 106 do STJ, que vai falar sobre fornecimento de medicamentos não incorporados, vai trazer os requisitos para esse fornecimento, e temos o IAC 14 do STJ, que tratava sobre a legitimidade passiva, que foi da onde surgiu a grande polêmica contra qual ente deve ser ingressado à ação para pleitear medicamentos não incorporados ao SUS. Eu entro contra a União, obrigatoriamente, eu entro contra o Estado. Então, essa discussão, o STJ, então, buscou pacificar essa questão problemática do âmbito processual. E da onde foi que surgiu justamente esse novo julgado do STF? Havia uma divergência. Então, nesse julgamento, houve um acordo entre os entes federativos, juntamente com o STF, firmou a tese de repercussão geral, que reflete este acordo, e a gente vai entender agora. Primeiro ponto, você precisa saber quais são os medicamentos que foram definidos expressamente pelo STF como não incorporados. São esses, os que estão fora do SUS, fora da lista de componentes básicos, off-label, sem protocolo de tratamento, sem registro na Anvisa, e os fornecidos pelo SUS para uma finalidade, mas solicitados para outra, não prevista no protocolo de tratamento. Veja, essas 5 hipóteses você precisa memorizar, porque possa ser que no enunciado da questão venha falando algo nesse sentido, e você já vai identificar que a banca quer que você saiba que o assunto cobrado ali é o tema 1234. Então, essas 5 hipóteses aqui, você vai precisar memorizar, está expresso na tese, e é a parte mais tranquila, vamos dizer assim, para compreender aqui o julgado. O segundo ponto é a competência. Aqui você precisa ter o máximo de atenção, porque é uma questão muito central do novo julgado, que eu vou tentar aqui te explicar da melhor forma possível. O critério que foi escolhido foi o valor da causa. A fixação da competência será pelo valor da causa. E o valor fixado como parâmetro foi 210 salários mínimos. Rebeca, por que foi 210? Porque foi o acordo entre os entes federados. Veja, essa tese de repercussão geral, ela reflete um acordo que foi pactuado junto ao STF. Então, esse valor foi um valor que chegaram um denominador comum e ficou fixado isso daí. Então, menos de 210 salários mínimos, a competência será da Justiça Estadual. Acima ou igual a 210 salários mínimos será na Justiça Federal. Então, é um decoreba, que a gente vai precisar memorizar, porque a banca vai tentar trocar esse número e nós teremos sim que memorizar. Então, procure decorar aí na sua caderneta, faça um post-it na parede, não interessa. Mas lembre-se, será 210 salários mínimos, a menos que isso, estadual. Igual ou acima, Justiça Federal. Isso eu tô falando de medicamentos com registro na Anvisa. A tabela aqui tá bem clara em relação a isso, porque nesse tema 1234, estamos falando de medicamentos com registro na Anvisa. Quando não tem registro, o STF já tinha pacificado no tema 500 que quando não tem registro, você entra contra a União. Então, a competência será Justiça Federal. Independentemente do valor, quando for medicamento sem registro na Anvisa, você propõe a ação contra a União. Logo, a competência é federal. Então, aqui a tabelinha que eu fiz para poder a gente deixar isso bem claro e bem fixado na nossa memória. É algo muito importante aqui desse tema, que cairá nas provas com certeza absoluta. Como se dá o cálculo desse valor da causa, Rebeca? O próprio STF já trouxe na tese como vai ser os parâmetros. Então, o valor da causa, ele é definido pelo preço máximo de venda do governo, PMVG. Então, esse valor vai ser a regra, vai ser o valor do tratamento anual segundo o PMVG,
com alíquota zero. Então, agora nós temos um parâmetro, um critério objetivo para a fixação. Veja, a regra será o valor do tratamento anual conforme o PMVG, mas há algumas situações específicas. Se o medicamento pleiteado tem mais de um medicamento que é com o mesmo princípio ativo e o pedido na inicial é inespecífico, ele não especificou, eu quero tal medicamento, então nesse caso vai considerar o de menor valor no PMVG. Cuidado, a banca pode dizer o quê? Considera-se o de maior valor. Não, é o de menor. Memorize isso, porque são essas pegadinhas que caem em prova. E se o medicamento não tá lá no PMVG? Se ele não tá, considera o valor do tratamento pleiteado. Agora, o juiz também pode solicitar auxílio ao CEMED. Se esse auxílio que pediu demorar muito, não for em tempo hábil, vai considerar os orçamentos apresentados pela parte autora. Veja, quem já trabalhou com esse tipo de demanda sabia que antes a parte autora trazia um orçamento ali e existia muito lobby de médicos para favorecer uma certa fabricante. Então a parte autora trazia ali um orçamento que o médico, junto ao médico, foi buscado com algumas fabricantes e isso era a regra. Agora não, agora é excepcional. Primeiro, busca-se no PMVG, traz um critério objetivo e um parâmetro uniforme. Então, isso é muito positivo. O orçamento da parte autora vai ser somente quando é uma questão de risco. Não teve tempo hábil de buscar um parâmetro que já foi definido como critério objetivo, aí vamos usar o que a parte autora trouxe. E, por fim, no caso de cumulação de pedidos, considera apenas os valores dos não incorporados. E o valor do medicamento, Rebeca? O valor do medicamento tem que ser aquele de menor custo, tem que buscar o mais barato. Então, veja, temos algumas limitações. O valor do medicamento será o do preço com desconto proposto no processo de incorporação do Conitec, ou o valor já praticado pelo ente em compra pública. O STF trouxe duas observações. Deverá ser considerado o venire contra factum próprio e o tu qualquer. É a ideia de que a administração pública ela não pode ir contra os valores que ela própria já orçou. Então ela não pode dizer, tá muito caro, porque seria contraditório. Então já foi uma observação que já veio na tese. Além de que deve ser observado o índice de reajuste anual de preços de medicamentos definido pelo CEMED. Então, o valor do medicamento segue essas restrições aqui. Uma observação. O valor do medicamento ele nunca pode ser acima do que está previsto no PMVG. A tese traz que, sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao teto do PMGV. A compra do medicamento será obrigatoriamente pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Quem já teve experiência com defensoria pública sabe que tem muito essa demanda. Essa demanda é uma demanda recorrente. E nas primeiras ações que começou a ter para pleitear medicamentos, alguns juízes permitiam que o valor fosse depositado em conta da pessoa que pleiteou o medicamento em juízo. Então, a parte autora recebia o valor em conta e depois prestava contas ao juízo. Você já pode imaginar o quanto de confusão já deve ter acontecido de pessoas que pegaram o dinheiro que era para comprar o medicamento e gastaram. Chegava na hora de prestar contas, cadê o dinheiro? Gastou. Então, agora não vai ter mais isso, essa possibilidade. É a serventia judicial que compra. Ainda sobre competência, quero ressaltar uma coisa. Se tiver apenas um ente no polo passivo, o STF diz que cabe ao magistrado promover a inclusão do Estado ou município, se necessário, para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. E isso não importará responsabilidade financeira para o Estado ou município e nem vai haver ônus de sucumbência para o ente incluído. E caso haja algum custo para esse ente que foi incluso, ele deverá ser ressarcido pela União. Então, a ação foi proposta contra a União, certo? Mas, de repente, durante ali o trâmite processual, o juiz viu que seria mais interessante que o município onde a pessoa mora fosse incluso nos autos para que ele cumpra aquela determinação de fornecer o medicamento. Porque tipo, ali ele vai estar mais perto de conseguir o medicamento, de conseguir entregar, distribuir, enfim. Então, se for mais hábil para poder efetivar, cumprir aquela decisão, aquele ente federativo ele vai ser responsável por contribuir, colaborar
mas ele não vai arcar com o custo. O custo vai continuar seguindo a baliza, que eu vou falar um pouco mais à frente agora, sobre o custeio, calma. Mas a regra é, se a União é quem é responsável, naquele caso concreto ali, figurar como ré e fornecer o medicamento, então é ela que vai arcar com o custo. O fato de ter incluso o município na ação não fará que ele se torne responsável. A responsabilidade continua com a União, entendeu? Essas novas regras sobre a competência só se aplicarão para processos ajuizados após a publicação desse acórdão do STF. Então, o que estava acontecendo antes vai ficar do jeito que estava, mas a partir de agora teremos novas regras, que é essa daqui, referente ao valor da causa. Custeio. Atenção nesse tópico, porque julgo o tópico com mais complexidade. Eu tentei esquematizar o máximo possível aqui para compreendermos. Então preste muita atenção, porque esse tópico aqui temos que memorizar, saber bem amarrado na nossa memória, porque na prova discursiva isso pode cair. Também na prova objetiva e oral. Por que não? Quem vai pagar essa conta? A pessoa pleiteou um medicamento não incorporado ao SUS, entrou com a ação. Quem paga essa conta? Era uma grande briga entre os entes federados. Por quê? O município dizia, eu não tenho como pagar essa conta. É milhões de reais, isso vai totalmente contra o meu orçamento. Não tem, é uma impossibilidade fática, eu não tenho como arcar com isso. Então agora ficou pacificado o quê? Quando a ação for proposta na Justiça Federal, então a ação ali é igual ou acima a 210 salários mínimos, o custeio será feito integralmente pela União. A União é quem banca, certo? Então, a gente tem uma possibilidade, sim, de que se for impossível o cumprimento da decisão pela União, poderá haver um redirecionamento para condenar supletivamente tanto o Estado como o Distrito Federal. E nesse caso, o Estado ele vai cumprir a decisão, mas ele vai ser ressarcido, porque quem deve arcar com essa conta é a União. A União arca com o custo integralmente, quando a ação ela é proposta na Justiça Federal. Então, se porventura o Estado, for mais fácil para ele cumprir a decisão, ele for chamado ao processo, ele vai cumprir a decisão e depois ele será ressarcido pela União pelo fundo a fundo, certo? Agora, se a ação for proposta na Justiça Estadual, temos um novo parâmetro. Se for de 7 a 210 salários mínimos, 65% dessa conta, quem vai pagar é a União. De que forma? Pelo ressarcimento fundo a fundo. 35% fica ainda a cargo do Estado. Mas se a ação for menor que 7 salários mínimos, então o custeio será integral pelo Estado. Memorizou? Justiça Federal, quem paga? A União. Justiça Estadual, de 7 a 210 salários mínimos, a União paga 65% e o Estado arca com 35%. Se for menos que 7 salários mínimos, o Estado é quem paga essa conta. Ok? Mas, Rebeca, e os municípios? Como eles ficarão desonerados? Aparentemente, sim. Os municípios ficarão responsáveis pelos medicamentos que já são incorporados ao SUS e os previstos como de responsabilidade municipal. É isso que a gente consegue depreender da decisão e do acordo que foi feito entre os entes nesse tema 1234. É o que eu pude compreender junto com outros professores que estão tratando sobre o tema aqui na internet. Então, eu pesquisei bastante e foi essa a conclusão que eu encontrei. Inclusive, o professor Francisco Braga estava falando isso lá no Instagram e eu trouxe aqui para vocês uma parte do que foi que ele explanou lá. E também no comentário do blog do Estratégia também está isso. Não está expresso na tese do tema 1234, mas é isso que ficou compreendido. Quem vai arcar com esses medicamentos não incorporados será a União e, em segundo caso, os estados. Os municípios ficaram fora desse custeio. Se o município ele for incluído nesse processo para poder fornecer o medicamento naquela situação, por exemplo, naquela localidade é difícil que a União chegue, mas para o município é mais fácil entregar o medicamento, então aquele município vai ser chamado para compor esse processo. Isso não vai acarretar que ele fique com um ônus financeiro de pagar por aquele medicamento. Se ele pagar, ele deverá ser ressarcido. Entendeu?
Ainda ficou consignado também que quando for medicamento oncológico, haverá uma regra específica. E aí o critério será temporal. As ações ajuizadas até 10/6/2024, o ressarcimento será de 80% pela União. Atenção aqui, ó, independente da data do trânsito em julgado. Então, se foi ajuizada até 10/6/2024, a União paga 80% do medicamento oncológico. Já as ações ajuizadas após 10/6/2024 vão seguir um percentual que a Comissão de Intergestores Tripartite definirá. Então, isso vai ser ainda pactuado. Então, é essa regra para medicamentos oncológicos. Análise judicial do ato administrativo de indeferimento. Temos também algumas regras em relação a isso. O juiz, quando tiver diante de um caso como esse, ele terá a obrigatoriedade de analisar o ato administrativo que indeferiu, que teve a negativa de fornecer o medicamento. Então, a análise obrigatória sob pena de nulidade do ato comissivo ou omissivo do CONITEC e da negativa de fornecimento na via administrativa. Preste atenção, eu já deixei até negritada aqui para você. Essa análise ela é obrigatória, tanto o ato comissivo ou omissivo. Não precisa nem ressaltar que a banca vai dizer que é facultativo, vai dizer que é somente quando for ato comissivo. Esses detalhes que vão pegar a gente na hora da prova. Então, a minha ideia é trazer tudo mastigado aqui pra gente, porque realmente não é um tema fácil. Mas eu espero que a partir daqui você consiga compreender e memorizar. Eu também estou inclusa nessa situação, porque se vier cair na prova, a gente vai precisar conseguir memorizar tantos detalhes, não é uma tarefa fácil. Então, preste atenção nos detalhes. Além de compreender o tema, se atentar aos detalhes, porque são eles que fazem a diferença na hora da prova do concurso público, tá? Também há parâmetros para esse controle de legalidade. Então, agora é algo mais restrito, mais limitado. Então, o STF disse que quando o juiz for analisar esse caso, ele não pode substituir a vontade do administrador, ele não pode entrar no mérito administrativo. Então, é um controle em relação se está em conformidade ou não com a Constituição, com as políticas públicas do SUS, se houve ou não regularidade do procedimento e legalidade do ato. O STF trouxe novos parâmetros que serão muito importantes na hora do julgamento. Além disso, temos uma regra processual que foi em relação ao ônus da prova. O ônus da prova ficou a cargo do autor da ação. Eu deixei aqui, ó, em caixa alta e grifado, porque eu tenho certeza que a banca vai dizer, colocar lá no enunciado da questão, que ela vai botar assim: o ônus da prova é do poder público. Não, o ônus da prova será do autor da ação. O autor da ação vai ter que comprovar a segurança e eficácia do medicamento, que não tem outro medicamento que substitua e que há medicina baseada em evidências. E ele ainda trouxe a definição de quais serão considerados. Serão aqueles por ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises. Então, serão nesses três hipóteses. São critérios, veja, mais uma vez, critérios rígidos, para que não haja mais bagunça. Então, o autor da ação ficou com esse ônus da prova. Isso é muito importante. Vai cair em prova, memorize. E atenção, não basta que o autor alegue que precisa do medicamento, mesmo que ele traga um relatório médico. Então, isso também pode estar na prova. Não basta a simples alegação, mesmo que a banca vai trocar, dizer que é suficiente. Se tiver acompanhado relatório médico, é possível. Então, são essas palavrinhas-chave aqui, que é um ponto também muito cara de prova. Preste atenção. Enfim, ficou fixado que haverá uma plataforma nacional de informações. Eu não irei me debruçar muito sobre esse tópico do tema, porque para fins de prova eu não achei tão relevante assim. Eu recomendo a você que pegue o tema, leia todinho, porque pode cair aqui, você tem que saber também como é o enunciado do tema, porque a banca vai pegar trechos deles para colocar na prova. Então, você se familiarizar com o tema também é importante, com o que está expresso,
o texto original, porque vai cair em prova. Tem algumas palavras-chave aqui que eu deixei em caixa alta, porque chama muita atenção, que eu acho que a banca vai trocar na hora da prova. Então preste muita atenção, faça a leitura assim completa, são 6 páginas, mas é algo muito importante. Aqui eu estou buscando esquematizar as informações para que a gente consiga compreender, porque quando você lê isso daqui, você não entende muita coisa não. Mas eu espero aqui que com esse vídeo você consiga estar compreendendo e fixando os detalhes que são o fio da meada para conseguir gabaritar na hora da prova. Ah, antes que eu me esqueça, por favor, se inscreve no canal para mais dicas, me segue nas redes sociais, porque eu estou sempre compartilhando dicas para concurso público. Então, deixa um comentário aqui, deixa um like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e que a gente consiga chegar no cargo público. Enfim, quero ressaltar que esse tema 1234 ficou fixado em súmula vinculante. Então, foi proposta uma súmula vinculante, ela ficou aprovada, ainda vai sair a numeração, hoje ainda não saiu, então eu não tô falando aqui nesse vídeo, mas esse é o novo trecho da súmula vinculante. E por que foi aprovado essa súmula? O STF colocou como súmula vinculante para possibilitar a entrada de reclamação diretamente para a Corte Suprema. Porque, lembre-se, quando a gente tem uma reclamação contra a decisão judicial, a gente tem que lembrar daquela regrinha se exige ou não o esgotamento das instâncias judiciais ordinárias. Então, se viola súmula vinculante ou decisão do STF, controle concentrado, não se exige que esgote as instâncias judiciais ordinárias. Agora, se for um tema firmado em recurso ordinário com repercussão geral, aí exige sim que tenha o esgotamento. Então o STF propôs essa súmula para que pudesse ser diretamente proposta uma reclamação para ele. Então isso é muito importante. E eu coloquei aqui vídeo de segunda fase da PGE Goiás, porque muita gente provavelmente vai tirar uma nota muito baixa lá, ou até mesmo reprovar em Goiás, porque a banca colocou um enunciado na questão e o candidato tinha que se lembrar se tratava-se de um tema que foi fixado por STF em ADI ou repercussão geral. Quem se lembrou que era um tema de repercussão geral, interpôs um recurso extraordinário na peça, na hora da prova. Então, você tem que se lembrar disso, porque é uma coisa que cai em prova e também pode cair na sua segunda fase. Vai que na historinha contada ali, você tem que avaliar se vai fazer uma reclamação ou um RE. Então, ficou aberta essa possibilidade, é uma coisa que é pertinente para as provas e que com certeza absoluta, vai cair. Bom, então foi isso, eu espero que você tenha compreendido o tema 1234 do STF e vamos juntos até a nomeação.